Boa noite, bom dia e boa tarde, pessoal do YouTube, dependendo da hora que você vai ver o vídeo. Já lhe cumprimentei. É um prazer. Missionário Nildo, evangelista Nildo, sobrevivente. Venho trazer mais uma mensagem para vocês aqui do meu canal no YouTube, Nildo de Medeiros. É um prazer poder falar com vocês. Eu não sou um especialista, tá, no assunto, mas eu tenho tido comunhão com as Escrituras, com o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o Espírito Santo da verdade. Tenho aprendido verdadeiramente um cristianismo puro, um cristianismo verdadeiro, um cristianismo que Jesus e os apóstolos tiveram aqui na terra. O apóstolo Paulo, Tomé, Tito, Barnabé, Marcos e assim sucessivamente os homens que estão nas Escrituras, Judas, né? Eu não me comparo a eles, mas eu quero chegar no nível deles um dia, antes de eu morrer, antes de eu ficar velho ou Jesus Cristo voltar. O que eu vou falar hoje, meus amados, talvez não vai agradar muita gente, com certeza não vai agradar muita gente, mas se você ou ver esse vídeo, você tem a liberdade de pegar as Escrituras e sondar o seu coração e fazer um inventário moral na sua vida, um inventário no seu caráter, na sua integridade, na sua vida espiritual. O cristianismo, ele não tem uma placa. O cristianismo, ele só tem um alvo: amar a Deus sobre todas as coisas, obedecer ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ser guiado pelo Espírito Santo e amar o nosso próximo, sem alienação, sem disputa, sem julgar e assim sucessivamente. Mas para isso acontecer, você tem que ler as Escrituras. Se você não sabe ler, aí você vai ser guiado totalmente pelo seu coração, pelo seu espírito e o seu raciocínio, a sua mente, a sua inteligência, a sabedoria, o conhecimento que Deus nos dá. Na igreja hoje, nos lugares onde se reúnem as pessoas, que a igreja somos nós, nesses lugares, essas quatro paredes, onde tem um teto, que cada um tem sua placa e sua doutrina, existe uma disputa hoje, lá dentro, nas pessoas, aonde estão sendo dominados pelos desejos da carne, carnalmente, vivendo carnalmente. Até meus 33 anos de idade, eu estou com 44 anos, venho num processo, depois que eu conheci Jesus Cristo, lutando contra a minha carne, nos meus pensamentos, lutando contra o desejo da minha carne, e o meu espírito ensinando os meus pensamentos a como agir contra o meu próprio eu, porque as trevas vêm com as informações para você praticar as coisas carnais, e aí o pecado reina na sua vida. Foi assim até meus 33 anos de idade. Eu praticava coisas horríveis, coisas indecentes, imorais, via pornografia e falava, a parte de falar é fonografia, né? Falava palavrões, coisas indecentes, via filmes pornográficos, praticava sexo ilícito. Agora isso é antes de conhecer Jesus Cristo, porque as Escrituras dizem que quando você conhece Jesus Cristo, você é uma nova criatura nele, com os pensamentos dele, com as atitudes dele, porque ele viveu aqui na terra, mas ele não praticava esse tipo de indecência, esse tipo de imoralidade, porque ele sabia de onde vinha das trevas. As Escrituras dizem que aquele que é guiado pela carne gera o pecado, que gera a morte, que é de Satanás. Deus fez um lugar maravilhoso para ele, chamado inferno, para o diabo e os seus seguidores. Deus faz tudo com excelência. Vou dar um exemplo do sol. Todos os dias o sol nasce e se põe. Aqui no Brasil, que eu sou brasileiro, na Paraíba. Ele nunca falhou. Eu tenho 44 anos, eu nunca vi o sol falhar. Pode ser que as nuvens encubram ele, mas ele lá está todos os dias. Assim é tudo que Deus faz. Assim é tudo que Deus fala. Ele é perfeito, é um Deus maravilhoso, bondoso, mas também Ele é justiça e Ele é ira. Ele também se ira contra os homens.
homens maus, homens perversos, gananciosos dentro das igrejas, dentro dos lugares onde as pessoas se reúnem para cultuar Ele, acaba cultuando outros deuses, principalmente Mamon, onde tem hoje uma prosperidade falsa, em bens materiais, em status, em posições, em luxúrias. Tudo isso é pecado, isso é desejo da carne. Se é desejo da carne, é pecado. Se é pecado, vem de Satanás, vem dos demônios. Eu não estou dizendo que você não pode ter um bom carro, uma boa casa, ter um bom emprego, ter o seu dinheiro, porque essa lei é universal, funciona. Agora, não viver enganando as pessoas em prol disso. Aonde entra o amor de Cristo aí? Mas eu vou responder para vocês que Jesus Cristo tem a resposta. Nós vamos ler em duas versões, na tradicional e numa linguagem moderna, que eles chamam moderna, a linguagem de hoje. Tá? Mateus capítulo 7, eu vou abrir aqui logo, rapidamente. Tá? Eu não quero fazer um vídeo muito demorado, para que não fique cansativo, tá bom? Eu não estou dizendo que eu estou certo e as outras pessoas estão erradas. Eu estou dizendo o que está escrito aqui. Tá? Eu acredito nas escrituras. O Brasil só tem 515 anos, né? As Américas foram descobertas há 700 anos, 800 anos atrás, né? Então, as escrituras é a verdade, porque ele é o livro mais antigo do mundo e o mais lido. Jesus Cristo tem uma narração aqui em Mateus capítulo 7. Eu vou ler, começa no versos 13. Se é o próprio Mestre Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Senhor e Salvador da minha vida, falando. Ele diz: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à destruição, e são muitos os que entram por ela. Veja só, aqui Jesus Cristo está fazendo uma analogia entre o caminho dele e o caminho de Satanás. O caminho dele é estreito porque a porta dele é estreita. O caminho de Satanás é largo e a porta é larga, mas existe uma destruição. No meio do versos, ele fala assim: conduz à destruição. Nessa versão diz destruição. Agora eu vou ver na outra versão. Mateus capítulo 7. Glória a Deus. Isso aqui é o livro sagrado que está nos advertindo, nos ensinando. Não para nós colocarmos jugo nas pessoas, mas para libertar elas da escravidão de Satanás, do sistema religioso, do sistema maligno. Versos 13, próprio Jesus Cristo falando, diz: entrem pela porta estreita, porque a porta é larga e o caminho fácil levam para o inferno, e há muitas pessoas que andam por este caminho. Jesus Cristo primeiro está falando da porta que é Ele, estreita, caminho estreito, não pode ir para a direita nem para a esquerda, continuar nele, guiado pelo Espírito Santo nele, para Ele, porque tudo é dele. Nós não temos nada, até o ar que respiramos precisamos dele, do Pai Celestial, do Filho. E ele continua no versos 14: a porta estreita e o caminho difícil leva para a vida, e poucas pessoas encontram este caminho. Veja, poucas pessoas vão encontrar o caminho de Jesus Cristo. Muitos irão encontrar o caminho da perdição, porque é largo. Vamos ver na outra versão, versos 14: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que a encontram. Poucas pessoas. Muitas pessoas estão na igreja vivendo carnalmente, mas a culpa não são delas, são daqueles que estão liderando os lugares que Deus chamou. Quando eles não eram nada, não tinham nada, era um amor imenso no coração deles. Quando começaram a ganhar dinheiro, compraram suas casonas, seus carrões, suas mulheres cheias de silicones, se prostituindo,
transando com as mulheres dentro da igreja, colocam apadrinhamento, colocam quem eles querem lá na frente, porque os verdadeiros chamados, os homens que foram chamados para combater as trevas, esses não entram não, porque eles estão vendo que está errado. Mulheres com roupas indecentes, homens com linguajares imorais, estou falando do sistema todo, não estou apontando para A e para B não, é para todos. Todos andam assim, disputando, o corpo de Cristo disputando uns com os outros, não se respeitam, não respeitam a pureza do Espírito Santo, não respeita a santidade do Espírito Santo. Ele é santo, Ele habita dentro de nós, temos que andar santos, sermos santos, pensarmos como santos, falarmos como santos, agirmos como santos. O puro sangue de Jesus Cristo sobre a nossa vida, derramado na cruz do Calvário para nos salvar, está sendo pisado hoje. Líderes religiosos, gananciosos, jactanciosos, mentirosos, blasfemadores, amantes de si mesmo, mais amigos dos prazeres e do mundo do que amigos de Deus. Como é que eles estão andando no caminho estreito, levando as pessoas para o caminho errado, o caminho de Balaão, de Baal, de Mamon? São deuses que eles cultuam sem perceberem, mas os líderes religiosos sabem disso. Tem uma passagem em Lucas, na tentação de Jesus Cristo, em Mateus também tem. Vamos falar de Lucas, capítulo 4. Jesus Cristo é transportado para o deserto pelo Espírito Santo para ser tentado 40 dias pelo diabo. E uma das tentações ele disse assim: se tu me adorares e se prostrares, darei a glória desse mundo e todas as suas riquezas. Já tem homens, líderes religiosos, pastores, profetas, apóstolos, mestres, evangelistas, que já se dobraram a ele e não sabem disso, porque estão amando mais as riquezas do que as pessoas. Só amam as pessoas porque elas estão lá dentro dando dízimos e oferta. Mas se fosse para sair de lá, se Jesus Cristo aparecesse hoje e dissesse: vende tudo que tem e dá aos pobres, muitos deles iriam se entristecer como aquele jovem rico e não iriam mais seguir Jesus Cristo não. Sabe por quê? Ensinamento de demônios. Não é o Espírito de Deus se ensinando, não é Jesus Cristo sendo glorificado. Jesus Cristo é glorificado não é com a sua riqueza, não é com o dinheiro que você vai atrás dele, se convertendo para ele mudar você de situação financeira. Jesus Cristo é glorificado quando há salvação, quando há cura, libertação, quando Satanás é exposto, quando as trevas saem da vida das pessoas. Esse é o puro e genuíno Evangelho. Não é uma coisa de fascistas, nazistas, amantes do dinheiro. E ele continua aqui dizendo: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós como vestes de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos, reconhecereis. Colhe-se porventura uvas de espinhos ou figos de abrolhos? Ele faz uma pergunta, claro que não. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore ruim produz frutos maus. Eu não estou dizendo que um pastor tem que andar empurrando uma bicicleta, que ele ande num carro bom, que ele tenha uma boa estrutura financeira, mas não é só isso. Só querem isso hoje, não olhem mais para as pessoas, não dá um abraço em ninguém, não sabe o nome nem das pessoas que estão na igreja dele. É porque tem muita gente. Você tem a obrigação, coloca os seus líderes, o 5 dom ministerial para recepcionar as pessoas, para ser um culto maravilhoso. Olhe as vestes das pessoas. Tem que ser uma coisa como os tradicionais, os puritanos eram antes, puros, tradicional e conservador nas roupas, na maneira de falar, na maneira de agir. Mas se você falar isso, você é criticado. Mas eu não vou me calar. Eu vou parar aqui porque esse vídeo eu vou fazer em 2 partes, 15 minutos e mais 15 minutos, e a gente volta já, tá? Não saiam daí. Um abraço.